10 minutos. Só um minutinho, Érico. Eu quero pedir aos companheiros que respeitem as falas. O debate é democrático, né? Então, todas as posições aqui estão representadas. Convidamos todas as vertentes de pensamento da categoria. Solicitar que os companheiros tenham calma, né? Saibam enfrentar com espírito democrático o debate que está sendo proposto. Obrigado. Érico. Companheiros e companheiras, eu acho que é evidente que os ânimos se acirram, né, as paixões se manifestam. Eu confesso que me senti ofendido em vários momentos, em várias falas aqui, mas e eu ouvi a companheira, vou pedir para que a companheira me ouça, que não... Né, eu fui chamado aqui de direita, fui chamado aqui de... A CSP Conus foi chamado de aparato. Queria perguntar para o companheiro que nos chamou de aparato, se o companheiro reconhece que a CUT é o aparato do PT. Né? Então, se isso está dito, agora nós não temos exemplos de dirigentes nossos que tenham saído da central para assumir cargo no governo na linha reta, em linha direta. Então, e eu também aqui, quando eu fiz a minha fala, eu não falei em mensaleiro, não falei em corrupção. Agora o companheiro veio aqui e desconhecendo talvez, porque muitas coisas que me perguntaram aqui eu falei na minha fala, que os companheiros não estão ouvindo. Eu falei, por exemplo, que não existem diferenças estruturais entre o governo do PT e o governo do PSDB. O que significa estrutural? Significa a questão do câmbio, a questão do superávit para pagar a dívida, a questão do pagamento da dívida pública, a questão dos aliados políticos. O Sarney estava lá e estava cá, o Collor estava lá e estava cá. Então, são as diferenças que eu pontuei aqui, diferenças estruturais. Obviamente, existem diferenças de origem. Mas quero aqui dizer para os companheiros que fizeram perguntas aqui sobre... o companheiro do Conselho Fiscal lá, Paulo Leandro, fez uma pergunta. O que define um governo ser de esquerda não é a sua origem. Porque existem origens diferentes. O PT tem uma origem diferente do PSDB. Mas o que define se um governo é de direita ou de esquerda é a política que ele aplica. E a política que ele aplica, a partir de aqui vem um companheiro que disse números, eu quero aqui então citar números ao companheiro. O governo de Frente Popular gastou em 2012 20 bilhões com o Bolsa Família. Foram gastos 20 bilhões com o Bolsa Família para auxiliar 13 milhões de famílias. Este mesmo governo pagou mais de 700 bilhões da dívida pública para auxiliar 5 mil famílias. Estas são as ponderações que têm que ser feitas. As privatizações do governo Dilma, eu não vou enumerar aqui, dos portos, aeroportos, hospitais, não preciso, todo mundo sabe aqui. As terceirizações que foram citadas aqui, só um número, companheiros e companheiras. Na Petrobras, no governo do Fernando Henrique, existiam 120 mil terceirizados. Pois bem, hoje no governo Dilma são 360 mil. Por favor, anotem esses números, porque depois alguém vai dizer, não, ele mentiu os números. Depois verifiquem esses números que eu estou dando aqui, a veracidade desses dados. 3 vezes mais terceirizados na Petrobras nos 10 anos de governo Lula e Dilma do que tinha antes. E esta realidade é porque o governo é pior do que o outro, ou é mais de direita? Não, porque o curso é o mesmo. O curso é o mesmo. O curso, e aí as diferenças estruturais, teve um companheiro aqui que não entendeu bem se eu era afiliado ou não era afiliado. Bem, eu dei a informação, nós fizemos uma frente política com o PSTU, eu concorri, a nossa organização cedeu o meu nome, mas nós vamos fazer parte da reorganização da esquerda e queremos construir as ferramentas políticas. O companheiro falou do projeto do Mabel. O Mabel é da base do governo Dilma. O Mabel é da base do governo Dilma, é mensaleiro e da base do governo Dilma. Pois bem, ele é da base, mas uma hora ele não é da base. Eu acho que são coisas que as pessoas às vezes não entendem. Eu acho que por coerência, quem defende o PT e quem é dirigente e defende o PT, tem que dizer que a reforma do Lula em 2003 foi correta. Tem que dizer que foi correta. Porque senão é incoerente. Como é que eu sou de um partido que faz uma reforma e eu vou dizer que essa reforma não está certa? Então eu saio do partido. Aliás, foi o que eu fiz. Eu saí do partido. Então, de todas essas coisas aqui, nós estamos tentando a reorganização. Nós estamos tentando construir uma ferramenta. É verdade, somos pequenos, muito pequenos.
Mas quando nós começamos a construir o PT, nós fazíamos menos de 0,5% nas eleições. E nós tínhamos uma fé, um romantismo, as bandeiras nós comprávamos, era uma loucura. E nós fazíamos 0,5% nas eleições. Então, o fato de ser pequeno, talvez mais nos empolgue. Mas nós já temos alguns sindicatos filiados. O ANDE, Sindicato Nacional, que é um sindicato que atua no país inteiro, né? Vários sindicatos de servidores públicos, Previdência, Judiciário, nós temos vários sindicatos, Metalúrgico São José dos Campos, Metroviários de São Paulo, um sindicato importante que tem 10 mil na base, e estamos disputando. E é evidente que nós vamos disputar, porque aqui foi dito que não se tem que, o sindicato não é para discutir governo. A gente pode até, este é um pensamento atrasado. Nós temos obrigação de discutir governo, porque o sindicato ele tem que atuar na defesa da corporação, mas tem também que fazer discussão política. Agora, o que fará quando o governo é o patrão? Porque daí, e aí tem esse debate de que nós não estamos no poder. Como não estamos no poder? Tem 24 mil CCs. O presidente da República nomeia os ministros do Supremo. Como assim nós não estamos no poder? Estão no poder e bastante no poder. Aliás, se nós estivéssemos no poder, os nossos ex-companheiros do movimento sindical não estavam ganhando 40, 50, 60 mil por mês de salário. Todos eles lá bem felizes. Então, eu acho, e nós estamos tentando, nós constituímos uma frente política com os companheiros da CUT Pode Mais, lá da companheira Rejane do CEPERS e vários outros sindicatos, nós constituímos com o setor majoritário da Condicef, que foi citado aqui, está reunindo conosco, nós estamos tentando construir alternativa. De uma forma muito clara, com uma visão muito clara, romper com o governismo. Romper com o governismo. Esta é a nossa bandeira número 1. Os companheiros se incomodam, teve um companheiro que veio aqui, chamou a CSP com lutas de partido político e tal, vamos lá. Agora, contem com a nossa solidariedade, nós somos da mesma classe, ninguém que está aqui nessa sala é de governo, ninguém que está aqui nessa sala é patrão, portanto, não esperem de nós e não esperem de mim que eu agrida ou que eu ofenda, negativo. Nós vamos tentar, no diálogo, com argumentos, tentar convencer os trabalhadores de que nós precisamos retomar as rédeas das nossas ferramentas de luta, e aqui eu quero fazer uma ressalva, central sindical não é uma ferramenta de frente única, central sindical é um instrumento político de unidade dos sindicatos, para fazer a luta geral, para fazer a luta maior, para enfrentar o governo federal nas suas políticas. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. E eu quero, gente, porque, depois de tudo isso, eu só quero fazer uma ressalva aqui, porque eu tenho um compromisso pessoal, e a companheira disse uma coisa que foi muito ofensiva. Então, eu vou te responder nominalmente, Silvana, eu te peço licença para te responder, porque se fosse extremamente deselegante com a minha categoria, com os meus colegas que sofreram um ataque brutal do governo, que tiveram ceifadas as suas vidas e as suas histórias, e que não se entregaram, mantiveram o seu sindicato, e fazem a luta até hoje contra qualquer governo. Somos 4 mil famílias de lutadores, e o que tu dissesse aqui tentando me rebaixar, é uma coisa ofensiva e que não combina com a tua história. Tu não poderia ter feito isso, porque aquelas pessoas que estão lá, que foram vítimas desses governos, não merecem isso. Esse descaso que tu fizesse em relação aos meus colegas, à minha categoria. Porque se a Caixa não existe mais, as pessoas continuam existindo, tendo filhos, tendo famílias, vivendo e trabalhando. E quero te dizer mais, nós continuamos fazendo assembleias enormes, assembleias com 800 pessoas, com 1000 pessoas, e não tememos nenhum governo. E, portanto, o que tu fizesse aqui não combina com a tua história e não combina com a história da CUT. Obrigado, companheiro Érico. Não chegou a utilizar os 10 minutos. Passar ao companheiro Diogo. 10 minutos. Bem, companheiros, há um debate central aqui, na minha opinião, que é o debate sobre o caráter desse governo e o papel que o movimento sindical tem que ter frente a ele. Muitas questões foram colocadas que eu nem vou responder, assim, que a manipulação por a gente estar na mesa, esse tipo de coisa. A CTB foi convidada também e não quis vir. Falem com os companheiros que também defendem esse governo como a CUT, que a ideia era ter 2 posições. Uma delas, que era do lado de vocês, não quis vir.
Mas, enfim, não é o que interessa, né? O governo federal, desde a chegada do Lula ao poder, o lucro dos banqueiros nunca foi tão alto nesse país. Nas eleições de 2010, o partido que mais recebeu dinheiro dos banqueiros, que são, junto com o governo Silvana, os causadores da precarização das condições de trabalho dos bancários, isso nós não perdemos de vista, assim, ó, um segundo. Quem perdeu isso de vista não sabe quem é o inimigo. Os banqueiros são o principal financiador de campanha, por exemplo, do PT. Não é à toa. Não é à toa isso. Nós temos que debater esses problemas. A Dilma, ela não é inimiga. O Paulo fala que nós não temos que debater se contra ou a favor do governo. Paulo, os governos representam interesses de classe, Paulo. Interesses de classe. A Dilma representa interesses de classe, que na minha opinião é a classe burguesa, é os interesses patronais, são os interesses dos banqueiros. É um atraso o movimento sindical, os companheiros virem dizer, não temos que debater governo, só reivindicações, pelo amor de Deus. É o ABC isso, sempre se debateu governos. Na fundação da CUT, nós manifestos de fundação da CUT, quando é que nós falava dos governos? Quando que nós falava? Sempre se falou dos governos. A própria história da CUT está aí para mostrar na sua fundação. Então vamos ser honestos no debate. Óbvio que o movimento sindical tem que debater governo. Servidor público ainda mais. Diretamente. Patrão direto, a política que aplica vai direto no dia a dia. Nos funcionários da iniciativa privada também está no dia a dia. O Tomás fala, né, a CUT derrotou o 4330 e sair da CUT hoje é quebrar a unidade sindical. Um monte de sindicatos que tocaram a greve de servidores públicos no ano passado não são da CUT. Isso impediu que fizesse greve? Não. A greve foi unificada com vários setores do movimento sindical. Então, é para assustar a categoria. Esse debate eles vão fazer quando vier o plebiscito, de que não vai se ter conquista porque vai se quebrar a unidade das lutas. Da onde? Da onde isso? Se fez uma greve unificada com boa parte dos sindicatos do Serviço Público Federal não são filiados à CUT, e a greve foi unificada, companheiros. Não vem distorcer o debate. O 4330, qual setor do movimento sindical não lutou contra o 4330? Aqui no Banrisul, o governo do PT está terceirizando serviços no Banrisul, por exemplo. Obviamente que o 4330 era a legalização dessa porcaria toda. Todos os setores lutaram contra o 4330. O Tomás fala que é um patrimônio da CUT. A CUT derrotou o 4330. Pelo amor de Deus. Sobre a defesa, nós não vamos fugir do debate. Nós achamos que o movimento sindical não tem que defender Zé Dirceu, não tem que defender Danilo Soares. Vai ver quanto ganham. Vai ver. Nós estamos defendendo operários perseguidos, trabalhadores perseguidos pela patronal? Não, nós não estamos defendendo eles. Estamos defendendo robista, que fazia relação de empresas com o governo, isso é Zé Dirceu, isso virou Zé Dirceu, e a CUT faz ato em defesa de Zé Dirceu. Por favor, vão na categoria de vocês, vão em qualquer categoria, falar que os trabalhadores têm que ir à rua para defender Zé Dirceu, e mostrem quanto ganha Zé Dirceu. Por favor. Então, vamos debater sim, vamos debater os mensaleiros sim. Nós achamos que tem que estar na cadeia, tem que estar muito mais gente deles tem que estar na cadeia. Não tem problema com esse debate. Hoje, há uma outra, eu vejo que o Claudinho tentou colocar aqui que, nós não somos governistas. É um governo diferente. Me parece que a lógica que aplicou o Claudinho, para ser sincero, bem honesto no debate, é a lógica do governo em disputa, da qual eu não tenho acordo, mas me parece que foi o que ele colocou aqui. Governo em disputa, companheiros.
Hoje, os setores que mais ganham da burguesia brasileira, empreiteiras, por exemplo, as empreiteiras que vão ganhar com os negócios da Copa, são financiadores aliados diretos do governo do PT. Os banqueiros a mesma coisa. Esses setores que hoje mandam no país e são nossos inimigos. Só que não sei quem colocou que eles são nossos inimigos e não é o governo. A burguesia, meu caro, ela tem representantes políticos. Representantes políticos. Infelizmente, o PT virou isso. Virou representante político de interesse de banqueiro. Nós temos que atacar não só a burguesia. Óbvio que a burguesia é nossa inimiga. Nós temos que atacar os representantes políticos da burguesia. Que esses aplicam a linha que discutem nas grandes empresas, nas grandes corporações. Esse é o ponto. Essa é a nossa diferença com vocês. Vocês querem dizer que o governo não é inimigo, ou que o movimento sindical não tem que debater o governo. Pelo contrário, nós vamos atacar sempre a burguesia, nós vamos atacar sempre os banqueiros e aqueles que representam os interesses dos banqueiros na política. Porque os trabalhadores têm que fazer política. Os trabalhadores têm que saber que na política que é decidido tudo. A precarização das condições de trabalho, o nosso salário, tudo é decidido pela política. Nós não vamos fazer um discurso apolítico. Nós vamos dizer, sim, os trabalhadores têm que fazer política, estão corretos em fazer política, porque a política representa interesses de classe. E hoje, infelizmente, o governo do PT é representante desses interesses materiais da burguesia brasileira. Para ir fechando, companheiros, hoje, no movimento sindical, colocam aqui, por exemplo, que falar mal da CUT é fortalecer a força sindical. A força sindical, assim como a CUT, a força sindical tem a mesma postura da CUT em frente à reforma da Previdência, diga-se de passagem. O PDT, que sempre dirigiu a força sindical, companheiros, agora o Paulinho saiu, tem outra movimentação, mas o PDT nesses últimos 10 anos, quem dirige a força sindical no país? O PDT, da base aliada do governo Dilma. Então, vem distorcer aqui, fortalecer a força sindical. Por favor, vamos debater o que tem que ser debatido. Vamos debater o que tem que ser debatido. Vamos debater qual é a política desse governo para a nossa categoria, para nossas categorias. Vamos debater se o movimento sindical tem que colocar no seu site um discurso da Dilma felicitando os servidores públicos ou tem que dizer para os servidores públicos a política de avanço salarial desse governo. São duas políticas diferentes, uma é de vocês, a outra é a nossa. A nossa é denunciar. A nossa é denunciar esse governo, denunciar a política de avanço. A de vocês é colocar o discurso da Dilma, 1 minuto, quem perguntou aí. É colocar o discurso da Dilma no site da Central Sindical de vocês? Nós achamos que as categorias têm que debater? Está correto ou não está? Tem que fazer plebiscito para ouvir as bases. Vocês estavam há 10 anos, na direção do sindicato, não quiseram ouvir, agora elegeram outra direção, vai querer ouvir as bases. Eu tinha a mesma idade, tu que perguntou se eu já era nascido em 2003, tinha a mesma idade dos que hoje estão à frente do sindicato, com muito orgulho. Sou parte da mesma geração. Então, só para esclarecer. E temos, sim, condições de opinar sobre a reforma da Previdência, porque hoje ingressamos no mercado de trabalho e estamos vendo o caráter desse governo. Estamos vendo que interesses servem o governo federal, os governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma. Por fim, companheiros, para ir fechando, esse foi o primeiro debate, como colocaram aqui. Mas em muitas categorias vai se debater o papel da CUT. E nós estamos certos de que as categorias vão sim colocar os governistas no seu lugar, no lugar do lado do governo, mas longe das direções dos sindicatos, como fizeram aqui no Judiciário Federal. Obrigado, Diego. Para finalizar, vou passar a palavra ao Claudir, 10 minutos. Olha, gente, eu me apresentei no início, eu sou
de origem peão-metalúrgico, torneiro mecânico, e a gente se esforça para fazer as coisas certas, viu, gente? Não passa de coitadinho, para mim não é o problema, conheço muita coisa, milito desde os 17 anos, estava no congresso de fundação da CUT, acompanhei esse processo histórico, não li, não escutei por outros, entendeu? E, portanto, o que eu falo com convicção e não falo por arranjo de nada, pode ter certeza disso. Eu escutei absurdos aqui, que eu não vou entrar no detalhe, porque eu sei que são falas demarcatórias que é legítima, é do jogo, não vamos nós aqui perder tempo com isso, certo? Mas tem alguns esclarecimentos que eu preciso precisar com vocês. Rafael, eu vou verificar esse negócio da mensagem no site da CUT, sabe por quê? Vou verificar porque eu não vi isso. Pode ser que tenha tido mesmo, no dia do servidor público, uma mensagem da Dilma, tá? Mas eu vou verificar com mais vigor ainda, porque quem cuida da comunicação da CUT é o Alberto Ledur, que é da CUT Pode Mais. Quer dizer, o diretor da CUT, que cuida da comunicação da CUT, tá bem. Então nós vamos verificar isso, porque tem que ficar bem preciso esse negócio aqui. Ponto 2. Dá licença, posso progredir aqui? Ponto 2. Esse tema do papel da CUT, tem que só ler história, não vamos ficar nos judiando em cima de detalhe. O Pedro Mengol cumpriu, junto com o Wagner, um papel extraordinário nesta última greve e nas outras greves. Eu não vou aqui ficar refrisando respeito à opinião contrária, eu acho que é da vida, mas a CUT sempre ajudou a abrir as portas quando teve possibilidade de ajudar a abrir as portas. A CUT não tem, vocês dizem que a CUT é governo. Tá bem, eu respeito isso, não concordo com nada. Se a CUT fosse governo, nós botava outro ritmo para nossas pautas. Nós não estávamos na frente do Banco Central semana passada, xingando o Banco Central, a Dilma, a política econômica da Dilma, que está ali elevando as taxas de juros. Quando a elite ia começar a perder no Brasil, que é quando as taxas de juros chegou a 7%, ali a elite, os rentistas, iam começar a perder, veio essa gritaria da Globo contra a gastança do governo, esse negócio de volta da inflação, ameaçando a população, e as taxas de juros voltaram a subir, chantagearam. Quando fala em gastança, está falando dos 400 mil novos empregos no setor público, está falando da recuperação da máquina pública, de política pública pobre. Quando fala gastança, está falando de 40 ministérios. Eles não falam do ministério, eles não querem acabar com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, eles querem acabar com o Ministério que trabalha o tema racial, querem acabar com o Ministério que trabalha o tema dos direitos humanos, querem acabar com os Ministérios das Políticas Sociais, o MDS, que para vocês, de repente, que têm criticado isso, pode parecer pouca coisa, mas para quem não, os pobres da sociedade precisam muito disso, e eles querem acabar. Então não se trata aqui da gente confundir. O que eu falei que eu reafirmar, com todo respeito a vocês, a CUT não é governo, a CUT não é oposição e a CUT não é situação. A CUT é a favor dos governos, seja ele o prefeito, que faz as políticas certas. Aonde erra na política, a CUT cobra a coerência de qualquer governo. E a CUT apresenta uma plataforma de aprofundar as medidas. O resto é conversa fiada. O resto é tentar criar uma nuvem de fumaça para esconder outros interesses. Eu quero retomar aqui rapidamente falas tipo o seguinte, ó. Assume fundo de pensão, assume gestão na empresa. Meu companheiro Wagner, não foi tu, foi o Leandro, né? Eu vou deixar essa pergunta para o Diego, é que ele já falou, não vai poder responder. Há poucos dias, os bancários, seguramente a posição política dele, próxima dele, os bancários, ganhou vários cargos em eleição direta, que é um direito que é muito bom, inclusive, que haja os trabalhadores eleger pessoas para assumir cargos de gestão nas empresas estatais, fundos de pensão, e aí disputar, inclusive, as políticas para o bem de quem os elegeu. Então, quem sabe responde isso. Então, não é uma incoerência esse negócio aqui. É ocupar espaço e fazer disputa da pauta da classe trabalhadora aonde for possível disputar. Nós não vamos renunciar a isso. Isso não é deriva pacto social. Isso tem até uma coerência do ponto de vista de princípio. Tu tem pauta, meu camarada. Tem que legitimar a pauta. Se não legitimar a pauta, tu vai ficar gritando, e não vai coesionar nem a sua base social. Olha o que está acontecendo com os CEPERs. Os CEPERs. Uma pauta legítima com o piso regional, mas o método, o piso nacional do magistério, obrigado, Érico, mas o método foi tão truculento que emputeceu, desculpa eu ter uma categoria, com o governo, porque a pauta legítima não veio, mas se distanciou da base. Érico, só uma informação para você, tu criticou aqui o papel da CUT na greve dos servidores, dos professores estaduais. Eu recomendo tu fazer uma análise de quais os núcleos que a greve foi mais potente
E tu vai localizar ali o núcleo de Pelotas, Rio Grande e Santa Maria, que são os núcleos coordenados pela CUT. Foram os núcleos que mais teve greve, a maior densidade da greve, onde mais escola parou e onde mais o pessoal pegou firme. Núcleos que a CUT coordena. Dos núcleos CEPERS tem 12 núcleos que, eleito democraticamente, a CUT continua coordenando. E vai crescer muito mais pela coerência. Né? Tem disputa pela frente, é da vida. Então não vem essa conversa que a CUT não apoiou, não estava. A CUT não é seu presidente. A CUT é muito grande. Imagina se o presidente da CUT vai estar em todo lugar no mesmo tempo, em toda atividade. A CUT faz muita coisa ao mesmo tempo. Muitas pautas ao mesmo tempo. E a gente se esforça para estar em todas, por respeito à base. Agora veja bem, ó. No aspecto mais geral, a gente faz o que tem que fazer. PL 4330 seria o maior crime feito com o povo trabalhador público e privado. Quando foi feita a referência do programa da TV, eu estava defendendo o servidor público. Expliquei como que seria, porque ninguém estava explicando corretamente isso, achando que é só para iniciativa privada, só da limpeza e conservação. Expliquei o impacto que teria nas prefeituras, nos ministérios, nas estatais, a expansão da terceirização, da precarização como instrumento de achatamento da massa salarial e precarização da mão de obra. E é isso que a CUT faz, a CUT defende o servidor público. Na fábrica, a gente defende o servidor público, nós queremos servidores públicos, mais e melhor. Mais, porque a gente sabe que se servidor público não tem estabilidade, troca gestor, troca todo mundo, vira um cabide de emprego mais do que já é os CCs. Então a gente defende a estabilidade do setor público, achamos que tem que ter a contratação coletiva, é um direito, uma vez por ano, reunir com o gestor, fechar o tempo, quebrar pau, mas acerta a vida, resolve a vida como qualquer outra categoria. Não está completa a democracia enquanto não tiver isso. Eu queria entrar aqui no período que me resta ainda, em alguns aspectos mais gerais, mas não menos importantes. Tem gente que endeusa, dá um sentido para as manifestações de junho, superior ao que é. Ela iniciou com pauta, nós estávamos juntos, a partir dos trabalhadores rodoviários, com pauta e com coordenação. Num certo momento, o conservadorismo colocou pauta. Eu pergunto para vocês o que é a PEC, a tal da PEC 37, 47? 37. A PEC 37, que muita gente levantou cartaz. O que é a PEC 37? Não tem, foi uma pauta imposta pela Globo, pelo conservadorismo. O que resultou mesmo a Primavera Árabe? Você que está rindo aqui achando bonitinho. O que resultou mesmo a Primavera Árabe para a democracia nos países árabes? Vamos lá, ditadura. O que resultou na Espanha, os indignados? A volta do que tem de pior na política espanhola, que é o PP, que é o conservadorismo. Está lá tirando a saúde pública, reduzindo o direito, está derretendo os direitos dos espanhóis. Então, calma, gente. Movimento social é importante. Cada período tem novos, enfim, espaços. As contradições das sociedades permitem novas expressões. Agora, lamentavelmente, estamos observando o seguinte, uma juventude envelhecida, aprisionada por conceitos antigos, que é da nossa época, Érico. E a juventude não está tendo a capacidade de fazer o que nós fizemos no final da década de 70, de emergir desse período de ascenso das ruas, com uma organização de massa, com o povo junto, para fazer o aprofundamento do projeto que está em curso no Brasil. Misturar, dizer que a mesma coisa é um suicídio. Vai discutir na vila, eu convido vocês para ir na vila, discutir que é a mesma coisa. Vai discutir na fábrica lá com o peão se é a mesma coisa. Vai conversar com... Pessoal, vocês vão apanhar se dizer a mesma coisa, o pessoal não vai acreditar nessa conversa. E concluo comentando o seguinte, ó. Agora me deu um rápido lapso aqui pela partezinha aqui. Concluo o seguinte. Meu amigo Rui, a gente não estava na marcha dia 24 de abril, porque a gente estava na marcha com 60 mil trabalhadores um mês e pouco antes, no dia 6 de março, quando lançou a pauta da classe trabalhadora. O dia 24 de abril foi um movimento divisório, foi um movimento para baixo, foi um movimento pequeno, não numericamente, que até teve a capacidade de botar muita gente, Érico, mas foi depois do 6 de abril. 6 de abril vocês não estavam lá. 6 de abril vocês diziam que não ia dar certo. 6 de março não ia dar certo. E ali nós lançamos a pauta da classe trabalhadora, que veio depois repercutir no 11 de julho. Uma pauta que não atingimos o objetivo. Agora é a pauta da unidade dos trabalhadores. De resto, meus companheiros e minhas companheiras, a elite brasileira
está aguardando com ansiedade a Copa do Mundo. Vai ser a última oportunidade da elite criar um fato para desconstituir o projeto que está em curso com todos os seus defeitos. Está aguardando ansiosamente a Copa do Mundo. E pelo que eu vejo, tem setores da esquerda que estão junto, batendo palma, que vem a Copa do Mundo, vamos na rua para criar um fato, porque daí vai emergir, e lamentavelmente dizer isso para vocês, tem essa ilusão de que destruindo o projeto que está em curso, que eu reconheço que é imperfeito, que nós temos que questionar, fazer luta social, sonhando que vai emergir uma força de esquerda para substituir. Derrotando o que está em curso, veio a volta do neoliberal, do conservadorismo, aquele tema que vocês conhecem da agenda dos anos 90, de repente uma rapaziada aqui desconhece, mas lendo com mais calma alguns documentos, lendo com mais paciência, sendo menos afoito, abrindo a cabeça, não ficando aprisionado por preconceitos montados que os velhas lideranças dizem para vocês, entendeu? Esses cursinhos, esses negócios, calma. Vamos ser uma metamorfose ambulante, criando o novo sempre que for necessário, e o povo vai nos orientando, não tem que ter medo do povo. Que bom que vai ter um debate na base. Eu quero dizer que a primeira vez que fui convidado para vir aqui, vim, questionei a direção que estava aqui, que teve dificuldade de fazer durante a gestão um debate mais aberto sobre a importância da central. A gente faz autocrítica, o pessoal faz autocrítica, e estamos usando isso como exemplo para não ter o mesmo erro em outras categorias. Porque aonde o pessoal conhece a CUT, acompanha a CUT, vota na CUT, quer a CUT e acredita na CUT. Obrigado, meus companheiros. Bom. Um minutinho antes do encerramento, por favor. O companheiro Ramiro, que é representante da CTB na categoria, CTB que não aceitou o nosso convite, infelizmente, gostaria de 1 minuto para apresentar um esclarecimento. Nós vamos ceder 1 minuto. Tá? Por favor. Boa noite, colegas. Na verdade é o seguinte, eu conversei com o Guiomar ontem, o nosso presidente, ele me telefonou justamente para indagar, né, e a discordância foi com o modo como foi apresentado o debate. Que o tema do debate é o papel da CUT no movimento sindical, e não o debate entre centrais. Então, acho que, inclusive, o Guiomar ficou encarregado e deve ter encaminhado, pelo que eu soube, ele, falando com o Cristiano, parece que encaminhou de fato, um e-mail da CTB, justificando a ausência, não sei se vocês chegaram a ler aqui na abertura, mas justamente por isso, porque a posição da CTB, a CTB se dispõe a discutir, debater quando for um debate com as centrais, entre as centrais. No momento que se dispõe, a direção do sindicato para fazer uma avaliação da CUT no movimento sindical, entendemos nós que é uma avaliação da CUT com os seus filiados, né? E não, por isso a CTB, então, não compareceu, né? Tendo em vista o tema, e se dispõe a participar aí, quando for chamado debate, entre centrais sindicais. Tá bom? Perfeito, obrigado, Ramiro. Só lembrando que o painel chama-se o papel da CUT e a necessidade de construção de rumos do movimento sindical. Aí, né, entram as vertentes de pensamento. Antes de fazer o encerramento, eu gostaria, na verdade, não gostaria de estar fazendo isso, mas é necessário, né? Infelizmente, na manhã de hoje, nós tivemos a notícia aí do falecimento do nosso colega Celso Zanetti, né, um colega querido por muitos, né, da Coordenadoria de Distribuição dos Feitos de Passo Fundo, da Justiça do Trabalho de Passo Fundo, né, veio a falecer de forma trágica. Quero convidar os presentes, né, os companheiros da mesa, a se postarem de pé, fazerem 1 minuto de silêncio. Em memória ao companheiro. Obrigado a todos. Quero pedir uma salva de palmas em memória ao companheiro que deixou muitos colegas, né,
queridos aí, em homenagem à família e aos entes queridos. Quero agradecer a presença de todos e todas, nesse que foi o primeiro de vários debates que nós pretendemos fazer sobre Central Sindical. Né? Agradecer aos debatedores pela presença, o companheiro Claudio da CUT, que teve a gentileza também de nos prestigiar com sua presença. Agradeço, companheiros e companheiras, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Obrigado.